Mas, ó, Douglas, sinceramente, isso nunca foi um fardo, né? Nunca foi um peso, nunca foi uma pressão pra mim, né? Até a forma com que meu pai lidava com isso, né? A questão que ele me instruía, minhas irmãs também. Pelo menos pra mim, falo de forma individual, pessoal, né? Para Aham. mim sempre foi tranquilo, né? Eu sei que essa não é a realidade de todos os filhos de pastores, não só de pastor, mas qualquer pai que exerce algum tipo de liderança na igreja, seja Verdade. líder, supervisor, pastor, bispo, né? Eu sei que, porque lá no seminário mesmo, eu cheguei a ouvir até alguns amigos que eram filhos de pastores também, falar assim: poxa, se eu pudesse escolher, eu não gostaria que meu pai fosse pastor, né? E quando eu ouvi isso daí, fiquei até chateado, porque, É pô, verdade. por um lado, o pai, né, tem um chamado de Deus, né, para pastorear, enquanto que o outro lado, né, o filho, né, se dependesse dele, o pai não seria isso. Então, como conciliar, né, essa questão? E existem alguns fatores, né, que podem contribuir para esse tipo de pensamento, né, do filho em relação ao pai pastor, né? Às vezes a pressão, né? Porque querendo ou não, é inevitável isso, né? Filho de pastor sempre é cobrado a mais, né? Verdade, verdade. Às vezes as outras crianças podem bagunçar, A do podem pastor não pode. brincar, do pastor não. E o que acontece muitas vezes? Essa cobrança, se o filho talvez não tenha um entendimento claro a respeito disso e como saber lidar, pode ser um peso no coração, né? De forma que vai desmotivá-lo, entristecê-lo. Mas meu pai sempre foi muito tranquilo em relação a isso, né? É, em relação a esse fato, né, que acontece até na vida de muita gente, né, de muitos filhos de pastores, porque não foi um só que eu ouvi falar isso, né? Foram vários jovens falando: ah, se eu pudesse escolher, não gostaria que meu pai fosse pastor por causa da pressão, isso, aquilo. Porque você imagina, de repente, o pastor tá lá ministrando sobre família, né? Tá falando sobre educação de filhos, sobre unidade, sobre família. E daí acontece do filho do pastor, né, levar uma vida aloprada, né, digamos assim. Totalmente fora. As pessoas vão olhar para o filho do pastor e vão falar: "Ah, então o pastor é um hipócrita, né? Porque ele está ministrando uma mensagem lá, mas na prática não é bem assim na vida dele, né? E acabam, né, apontando o dedo e querendo ou não, nós que somos filhos de pastores ou líderes, supervisores, a gente carrega essa responsabilidade, né? Porque as pessoas estão olhando para a gente e com as Espera de nossas nós. atitudes, elas esperam de nós e dependendo da nossa atitude, a gente pode até queimar a imagem da igreja, a reputação do pai, né? Do pastor, enfim. Mas foi muito tranquilo para mim isso daí, porque as coisas que eu faço, que eu falo também, nunca foi em temor a pessoas. E acho que é aí que tá a chave, né? Ai, mas eu preciso falar isso ou não falar isso para agradar as pessoas. A minha consciência diante de Deus, né? Eu procuro ter uma consciência limpa diante de Deus e um bom testemunho diante dos homens, né? O Betão até falou uma vez assim para mim e que de fato é uma grande realidade que eu tento levar na vida que antes de eu ser filho do João, eu sou filho de Deus, né? Então eu não vou fazer as coisas para agradar meu pai ou para agradar as pessoas, eu tenho Isso que aí. ter uma conduta, um estilo de vida que vai agradar a Deus, É isso né? E mesmo. fazendo Verdade. isso consequentemente, né? Eu não vou aloprar na vida, né? Porque a Bíblia é bem clara, né? Em relação à nossa conduta, as coisas que a gente tem que fazer ou não deve fazer. Então, se eu seguir a palavra de Deus, né, não vai ter esse tipo de BO, né? É Né? verdade, verdade. Mas eu sempre tive esse entendimento de que consciência limpa diante de Deus, isso gera um bom testemunho diante das pessoas, né? De forma que elas não vão se escandalizar. Não tô falando que eu sou perfeito, também tenho minhas falhas. Se alguém aqui de repente está assistindo e acha que a família do pastor é perfeita também, né? E várias vezes tem que pedir perdão para os meus pais, a gente erra, a gente fica chateado, né? Mas é a família que Deus me deu, né? E eu sou E muito grato, eu isso amo aí. meus pais, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, né? E sou muito grato a Deus por isso, né? Mas a gente não é perfeito, a gente tem as nossas falhas, né? Mas Verdade. a gente tem esse entendimento que a gente precisa um do outro, né? E se tem alguma situação conflituosa, algum atrito, a gente tem que se entender, pedir perdão e seguir nessa unidade, né? Familiar, servindo sempre ao Senhor, É, o né? maior Então, exemplo foi esse aí já do profeta que você falou, né? aham. Daí que não é, não é porque eu sou filho do pastor, do apóstolo, do bispo, que
a gente concorda com tudo. Às vezes tem as dúvidas também. Tem, Que a aham. gente pensa assim, não, porque você é o filho, você concorda com tudo. Não. Também tem sua identidade. Tudo que você Aham. falou aqui vem de acordo com a identidade. Você sabe quem você é, quem você representa, você reconhece Sim, a soberania de Deus sobre sua vida. sim. Então eu acho que é algo até que a questão do verbo trata, que acho que algumas vezes, alguns outros ministérios acaba não tendo a questão da identidade. Uhum. Saber quem você é. É o que você falou aqui, antes de ser filho do João, você é filho de Deus. Sim. Então, eu acho que há muitos desses jovens aí que falaram pra você que preferiram que o pai não fosse pastor, É. não deve ter tido essa instrução que você teve, Sim. essa base que você teve. Aham. E, de fato, até eu compartilhando com você do filho do pastor que eu conheço lá, Aham. na igreja não tinha essa estrutura, ele não teve, de fato, esse entendimento, esse ensinamento pra preparar ele. Ele veio tendo verbo, quando ele veio pro verbo. Aham. É. Uma outra questão que eu vejo também, alguns jovens que eu conversei e tal, é porque assim, a estrutura do verbo, né, Ministério Verbo Vivo, ela facilita bastante a vida do pastor, né? Não tô falando que, pô, é fácil ser pastor nem nada do tipo, tem seus desafios. E eu vejo isso na prática lá em casa, né? Não é fácil, né, ser pastor. Eu olhando pro meu pai, vejo que diariamente ele lida com muitos problemas, com muitas Ele tem pessoas. problema? Ah, só um pouco. Não tem Já problema, não? Puts. São reuniões, acabam tarde, chega cansado, às vezes até um pouco chateado, né, por enfrentar tantas coisas, então não é É, fácil. Mas graças a Deus, né, pela visão, pela estrutura da igreja, facilita um pouco a vida dos pastores. Mas eu vejo também alguns jovens que até comentaram isso comigo, né, que pegar um exemplo de uma igreja menor, né, que tudo fica nas costas do pastor, isso. né? Então isso é complicado. Às vezes o filho vê essa realidade do pai e fala: "Meu, é muito difícil ser pastor", né? O que tem de pastor de repente que às vezes com o valor do dízimo não consegue pagar o aluguel e ele tira do bolso, né? Às vezes tem que sair de casa para, né, pastorear de tempo integral para ajudar os irmãos para fazer aquilo outro. E os filhos olham para os pais e falam: meu pai tá se gastando demais, né? E até pensam: pô, eu não quero isso para mim, né? É uma luta, é um desafio, é complicado eu entendo que alguns pensam dessa forma por enxergar essa realidade, né? Verdade. Como se fosse um peso, né? Eu creio no que a palavra de Deus diz, né? Paulo até falava, né? Quem almeja o episcopado, né? O pastoreio almeja uma boa obra. Mas a minha consciência, até diante do meu pai, pelo fato dele ser pastor, é que eu tenho que contribuir para ele avançar no chamado dele, né? Eu tenho essa Verdade. consciência de que eu não posso atrapalhar, eu tenho que corresponder e ajudá-lo, né? Isso Tanto é que às mesmo. vezes chego em casa, vejo o meu pai, isso é um consenso na família, né? Chego em casa, vejo o meu pai estudando, preparando algumas coisas, aulas, palavras, né, no notebook, a gente passa reto, né? Pra Fica não em atrapalhar. silêncio para não atrapalhar o homem. Né? Falar, deixa o cara lá, né? Então a gente entende, minha mãe também eu enxergo a vida dela também, a postura dela, as atitudes, né, de colaborar, de contribuir. E fora que assim, né, muito material usado no Verbo Vivo, né, apostilas de cursos, enfim, lá atrás foi escrita pelo meu pai. Às vezes meu pai falava, minha mãe digitava, né? Então, assim, a gente tem esse entendimento que a gente tem que ajudar, né, meu pai no chamado dele, na vocação dele, né? E um outro ponto também que eu fui discernindo nessas conversas com alguns amigos que tem essa dificuldade, não gostaria que meu pai fosse pastor, é porque às vezes o pai mesmo, pastor, coloca um fardo muito grande sobre o filho. Ah, não, meu filho é pastor, eu sou pastor, mas meu filho agora tem que ser envolvido com louvor, tem que ser envolvido com aquilo, tem que ministrar, tem que liderar uma célula, tem que liderar um grupo. Cobra do filho, né? Cobra muito do filho, né? E as pessoas, às vezes, na igreja também têm essa expectativa e isso, se não for bem lidado, pode se tornar um peso, né? Então, eu vejo que tem esses pontos, tem essas questões, né, que acabam até distorcendo a visão de alguns filhos de pastores, né, e acham que aquilo é o chamado, né, que a vocação do pai é uma coisa ruim, é um fardo, é uma coisa difícil, mas na realidade não é. Na verdade, é um grande privilégio, né? Meu pai ser pastor, eu sou muito grato a Deus, né? Porque desde criança, né, meus pais sempre me instruindo na verdade, né? Meus pais mostrando princípios e valores do reino,
né, com amor, com paciência, com graça. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Se de repente colocar na balança os prós e os contras, sem dúvida os prós é muito maior, né? Tem os contras às vezes, né? Principalmente quando eu era criança, acabava o culto, o pastor é o primeiro a chegar, o último a sair, Verdade. e por ser filho você tem que ficar esperando e tal. Né? Hoje em dia tá mais Realmente. tranquilo, mas antigamente, vixe, a gente participava do culto à noite, né, no domingo, e meu pai ficava para aconselhar, né? Embora Tinha bem tarde. reunião, daí embora 1, 2 da manhã, é tarde pra caramba. Mas ossos do ofício, Hoje em dia você já tá mais independente, vai sozinho, já né? embora Já já. tá tranquilo. Mas eu dou graças a Deus, porque nos momentos até que acho que na vida cristã todo mundo passa por, né, umas fases, Normal, né, na verdade. fé, fica um pouco abalado, às vezes fraco na fé. Mas meu pai sempre foi um cara que me motivou e falou: meu, fica firme, né? Fica firme, porque o resultado lá na frente vai ser bom para sua vida com Deus, para sua família futuramente, o seu trabalho, né? Dedique e entregue sua vida a Deus. Busque a Deus em primeiro lugar e descansa, né? Tá certo, verdade, meu. Então, para mim sempre foi tranquilo a forma que ele lidou. Ele nunca colocou pressão sobre mim. Sempre foi muito leve, né? Muita paz, assim, ser filho de Isso pastor. já ajuda, né, também, né, pra você não trazer pra você esse peso de cobrança dos outros. Então ele blindava vocês. Blindava sempre, protegeu eu, minhas irmãs. Blindava. Porque as Né? pessoas às vezes pensam assim, né? Por você ser o filho do pastor, você tem que ser pastor também, você tem que ser uma liderança, Uhum. você tem que fazer isso na igreja, tem que fazer mais, não sei o quê. É. Tem um monte de coisa. Você sempre tem que. Você tem que ser. É, Ser. O tem filho do que pastor é o ser. ser. É. Ser alguma coisa. É bem assim mesmo. E É alguns assim acham que mesmo. é assim mesmo, mas. Mas não É. porque acho que as pessoas têm que pensar assim. Até trazer um exemplo meu de fora. Mas se a gente for ver, pô, não é porque o Cristiano Ronaldo joga muito que o filho dele vai jogar muito bola É. também. Vai ser um jogo de Aham. futebol. Você vê pra ver o filho do Ronaldo Fenômeno. Ele é um DJ, ele não quer ser jogador de futebol. Aham. Eles nenhum dos filhos quis. Sim. E eles É. falam. E não é Aham. porque ele é o melhor que os filhos vão ser melhores. Os filhos dele nem que joga bola. Aham. Então não é porque eu sou filho do pastor que eu também sou pastor também. Claro, se você tem a probabilidade de ser, por você já conviver, o ensinamento, tudinho. Sim, tá inserido, né, Tá nesse inserido já no contexto. corpo, Aham. tudo. Vocês podem ver que tem grande proporção de filhos de pastores se tornar esse pastor, mas não que você seja Aham. obrigado a isso. Então as pessoas têm que esperar o quê? O filho Uhum. buscar. É o que você Sim, falou, o que seu aham. pai falou. Busca a Deus. Busca você Busca ter a uma Deus e isso experiência, né? ter O que meu pai experiência. falava, né? Busca entender a sua identidade, o teu É, isso chamado, qual mesmo. é o seu propósito em Deus. Pode Verdade. ser que seja um pastor. Eu até tenho vontade, assim, né? Eu admiro muito, né? Pastores, os nossos bispos também, né? Porque pelo fato de crescer nesse ambiente, nesse contexto de Convivo, igreja, né? pô, Fábio, o Daniel, o Luizão, né? Os bispos, os pastores, né? São tantos, né? Mas eu vi crescendo e para mim são grandes referências de homens de Deus, né? A forma com que eles lidam com a família, com as pessoas, com os problemas, né? Questão de temor a Deus, reverência. Eu olho para eles e falo, meu, eu quero ser igual a esses caras, É verdade. né? São grandes E o exemplos mesmo. amor, a graça deles. E, assim, eu acho que eu sou suspeito para falar, mas meu pai, principalmente, é o cara que eu mais admiro, né? Que ele tem uma paciência comigo, até com as minhas limitações, né? A gente tive uma experiência, ele nem sabe disso. Mas eu lembro uma vez que a gente começou a trocar ideia e eu tava com uma dúvida muito grande no meu coração a respeito de uma situação que eu tava enfrentando, sentimento, emoções. E eu fui buscar sabedoria com meu pai, né? Eu falei, pai, você pode me dar uns conselhos? E Aí a vantagem de ter o pai pastor e É, apóstolo aí, ó. é que é meu Puxa pai, vários é meu pastor. conselhos, meu. Olha. Tem que ligar É, pro meu pastor. Pastor, marca um horário comigo. Cara, tem pastor em casa né, lá já. em casa. Me ajuda aqui, tô com um problema. É. E a gente ficou na garagem conversando por um bom tempo, né? E já era tarde, já era madrugada, né? E ele me aconselhando assim com toda a sabedoria, me mostrando o que a palavra de Deus ensina, até com experiências dele também. E eu já tava cansado, né? Falei, legal, pai, obrigado, vou estar orando sobre isso, né? Daí fui subir pro quarto e eu até achei que meu pai tava me acompanhando, né? Eu comecei a subir a escada, até perguntei, mas você não vai subir? E ele falou, não, vou ficar orando aqui mais um pouquinho, né? E era uma situação que me tava deixando bem angustiado, né? Eu lembro que eu subi pro meu quarto e assim, eu não sei qual foi a oração do meu pai, mas eu sei que ele tava orando por mim, né? Então,
nesse momento eu pude entender mais do amor de Deus, né? Só por saber que meu pai tava orando por mim, né? Então, isso foi uma parada que me marcou bastante e eu tava lá do meu quarto, né, meditando sobre isso. A questão principal, que foi o assunto, né? Eu já nem lembrava mais, mas só de enxergar o amor do meu pai, de estar orando, né? De se importar, sabe? Quando você se sente amado e vê o Verdade. amor de Deus através da vida do seu pai. Então, daí nesse dia, o que me constrangeu, não no sentido constranger de vergonha, assim, sabe? Mas falei, poxa, mano, eu né, fui pedir uns conselhos pra ele, subi pro meu quarto, ele tá lá na garagem, tá orando por mim, então é uma forma uma pequena atitude assim que Verdade, meu. pude ver o amor do meu pai, né? Então, eu sou muito grato pela vida dos meus pais, meu pai, da minha mãe, né? Eu amo muito a vida deles.